noite. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus, capítulo 9, versículo 18 em diante. Mateus, capítulo 9, versículo 18 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se tão somente eu tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidado para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca vimos nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe do demônio que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto, obrigado por tudo que nós já ouvimos, por tudo que nós já participamos nessa noite, Pai, pois é para engrandecer o Teu santo nome. Nesse momento eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida apenas como um instrumento nas Tuas mãos para a edificação do Teu povo, pois é apenas para isso que eu estou aqui. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Esse mês nós estamos comemorando, como já foi dito, o mês de missões nacionais no calendário batista. Nós temos 3 meses aí durante o ano, 3 campanhas, que em março é missões mundiais, julho é missões estaduais e esse mês missões nacionais. Sabemos que missões não se limita apenas a campanhas. Missões não se limitam apenas a determinados períodos do ano. Missões tem que ser a nossa forma de viver, pois foi para isso que nós somos chamados. Em Atos 1:8, Jesus disse: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Nós, batistas, como outras denominações, também promovem missões. Campanhas de missões, arrecadamos valores, trazemos missionários, e isso é excelente, isso é a obra de Deus. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês para que nós venhamos entender esse texto que eu li. Jesus disse que nós seríamos as testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então pensem comigo, quando nós fazemos missões estaduais, nós estamos indo para a Judeia. Quando nós fazemos missões nacionais, estamos indo para Samaria.
E quando nós fazemos missões mundiais, estamos indo até os confins da terra, porque eu e você não conseguimos ir sozinho até os confins da terra. Mas, embora isso seja extremamente importante, hoje eu quero falar com você e comigo particularmente, porque muitas vezes nós estamos olhando para os confins da terra e esquecendo da nossa Jerusalém. Muitas vezes nós estamos olhando para a Judéia, nós estamos olhando para Samaria, para os confins da terra e estamos esquecendo da nossa Jerusalém, que é onde a nossa Jerusalém? Aonde nós estamos, Sorocaba, Votorantim, aonde você está dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Lá é a sua Jerusalém. E hoje eu gostaria de chamar a atenção a esse ponto, pois talvez você não foi um missionário chamado para ir até os confins da terra, mas com certeza você é um missionário chamado para pregar aonde você está. Pois mais do que falar, a nossa pregação é a nossa forma de viver e de se comportar como Cristo. Esse texto ele nos apresenta 4 pontos importantes, esse que nós lemos de Mateus, o porquê nós devemos fazer missões e o porquê nós não podemos negligenciar essa tarefa que é minha e sua. Vocês já pararam para pensar que Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem que ele deu para quem? Para quem o segue, para os seus discípulos. E se nós dizemos que nós somos crentes em Jesus, a nossa tarefa é obedecer. Jesus não deu essa tarefa para nenhuma outra instituição aí fora. Ele deu essa tarefa para a igreja, que somos nós. Então nós vamos ver 4 aspectos, o porquê é tão importante fazer missões e o porquê nós não podemos mais negligenciar isso. Talvez nós não fomos chamados para ir para outros estados e países, mas a sua responsabilidade e a sua tarefa como cristão não pode ser deixada de lado mais. Porque se você estuda, trabalha ou faz qualquer coisa na sua vida, você tem uma Jerusalém que você frequenta. E essa Jerusalém precisa ouvir da palavra de Deus através de você, porque assim como minha tarefa também é de cada um de nós. O versículo 18 até o 22, a Bíblia diz assim. Acompanhe comigo, Mateus 9, 18 a 22. Falava ele, Jesus, quando ainda chegou um dos dirigentes da sinagoga, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer, vem e impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher foi curada. Sabe por que é importante nós levarmos o evangelho e nós fazermos a nossa parte? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus, isso já bastaria. Segundo, porque é só Jesus que devolve o valor para as pessoas. É só Cristo, pregado através do seu evangelho, que devolve o valor para as pessoas. Esse texto diz que Jesus estava falando, e ainda quando estava falando, chegou um líder de uma sinagoga, que depois lá em Lucas nós vamos ver que esse líder era Jairo. E diz, mestre, a minha filha acaba de morrer, por favor, me ajuda, faz alguma coisa, por favor, a minha filha morreu. Jesus então se levantou e foi com Jairo até a sua casa. Porém no caminho ele estava cercado por uma multidão, muitas pessoas seguiam Jesus. Uma moça, uma mulher, não sabemos a idade dela, não era muito nova pelo problema que ela tinha e o tempo que ela já sofria. Ela veio e tocou na borda do manto de Jesus e foi curada imediatamente, porque em seu coração ela pensava, se tão somente eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. Irmãos, nós estamos falando de uma mulher que havia 12 anos que havia sofrendo de hemorragia. 12 anos. Hoje de manhã eu até mencionei, quem estava aqui de manhã lembra, eu mencionei essa mulher. Muitas vezes os nossos problemas eles se demoram para passar, não é de uma hora para outra, porque não é no momento em que nós queremos, mas no momento em que Deus quer. Essa mulher sofria 12 anos. E nós vemos que o texto de Lucas, desse mesmo acontecimento, Lucas ele detalha um pouco mais do que Mateus, e ele diz que essa mulher já havia gastado tudo que ela tinha com médicos. Essa mulher já havia gastado todos os seus recursos com a medicina da época. E nada adiantou, ninguém resolvia o problema dela. Você já pensou sofrer de uma enfermidade 12 anos e ninguém, e nada poder te ajudar? Estamos falando de uma mulher totalmente desprezada pela sociedade por causa do seu problema.
Porque na cultura judaica, assim como o leproso, uma mulher naquelas condições, ela era afastada da sociedade. Ela não poderia tocar em alguém ou ser tocada por alguém, porque aquilo na cultura judaica seria impureza e alguém que tocasse naquela mulher se tornaria impuro. Ou seja, era uma mulher doente há 12 anos sangrando com hemorragia, com certeza acarretou outros problemas de saúde. Era uma mulher excluída da sociedade, que não tinha voz, que não tinha perspectiva, que não tinha um futuro, que não tinha um presente e que estava no fundo do poço. Era uma mulher que havia chegado no fundo do poço e ninguém poderia ajudá-la. Já havia gastado todos os seus recursos. Não sabemos se essa mulher era rica. Não sabemos se essa mulher tinha uma boa condição financeira e chegou nesse ponto. Mas o fato é que ela tentou de todas as formas e com todas as pessoas possíveis, tirar aquele problema dela e ser curada e nada resolveu. Então nós estamos falando de uma pessoa frustrada. Estamos falando de uma pessoa que já não tinha mais o que ser feito. Cansada da vida, desanimada. Mas um dia ela vê Jesus passando com uma multidão e pensa, obviamente para ela pensar daquela forma, ela já estava ouvindo falar do que Jesus estava fazendo. Porque ela nunca viu Jesus e como é que ela pensaria aquilo se ela já não conhecesse a fama de quem era Jesus? Então ela pensa, se eu somente tocar nele, eu ficarei curada. Se somente eu chegar perto dele, porque ele é diferente, eu ficarei curada. Talvez em algum momento da nossa vida a gente nós já nos encontramos como essa mulher. Muitas vezes você já parou para pensar na sua situação e não tem mais o que fazer, você não consegue mais ajudar a si próprio. Você não consegue mais fazer absolutamente nada para melhorar a sua situação. Você já tentou, gastou dinheiro e fez de tudo, procurou pessoas e virou em volta para resolver o problema, mas nada adiantou. Muitas vezes isso acontece conosco. Isso também pode ser linkado à mensagem da manhã, porque quando a tempestade vem, primeiramente nós tentamos dominar a tempestade, mas tem tempestades que elas são incontroláveis. Mas sabe o porquê é importante nós levarmos a Cristo para as pessoas? Porque talvez você não esteja nessa situação, mas talvez você conheça alguém que esteja nessa situação. Talvez você não se encontre hoje numa situação como dessa mulher, mas talvez no meio onde você vive, no meio onde você trabalha ou estuda, tem alguém clamando pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que prove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Repitam comigo. Prove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Nós não salvamos as pessoas comendo churrasco com elas. Nós não salvamos as pessoas batendo papo e jogando conversa fora e conversas que muitas vezes não edificam. Nós salvamos as pessoas proclamando o Evangelho. Nós salvamos as pessoas clamando para que Deus interfira na vida dela, porque o tema diz que Jesus Cristo é a solução. A solução é apenas Ele. Não tem 2 ou 3 soluções, apenas uma. Outro ponto importante que nós vemos que a fé dessa mulher produziu em nela uma atitude inesperada. Uma mulher afastada da sociedade pelo problema que tinha. Como é que ela se enfia no meio de uma multidão para tocar no manto de Jesus? Ela poderia ser ali facilmente apedrejada. Facilmente ela poderia ser morta. Porque se ela já estava excluída por causa da sua enfermidade, é porque não era para ter contato com mais ninguém. Como é que ela se enfia numa multidão para tocar no manto do mestre? A fé daquela mulher produziu nela uma atitude inesperada. Qual é a atitude inesperada que você vai começar a produzir a partir de hoje? Comece a pregar para aquele que você nunca pregou. Comece a chegar perto daquele que você nunca chegou. Talvez eu fiz um desafio para os jovens uma vez. Tem alguém aí que na sala que vocês não gostam muito? Perguntei para eles. Alguém que vocês têm uma certa diferença. E cada um falou, né? Eu disse, então eu desafio vocês essa semana a chegar para essa pessoa e pregar o evangelho para ela. Porque todos nós somos iguais. E todos nós necessitamos das misericórdias de Deus. Todos nós. E nós não podemos escolher para quem pregamos. A parábola do semeador diz que o semeador saiu para semear e não para escolher o solo que ele jogou a semente. Ele jogou
Uns caíram em terreno pedregoso, outros caíram em terra seca, outros em terreno fértil. Enfim, aí é com Deus. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós temos que lançar a semente em todo terreno. Porém, Jesus curou aquela mulher. Jesus devolveu não somente a saúde daquela mulher, como Jesus devolveu a moral daquela mulher, a reputação daquela mulher e o convívio social daquela mulher. Jesus transformou ela em todos os aspectos. Quem aqui conhece alguém que estava no fundo do poço, talvez nas drogas, na bebida, e foi curado por Deus, e hoje está servindo a Deus? Eu conheço. Todos nós conhecemos pessoas que nós olhávamos e falávamos, não, esse nunca vai crer, e a pessoa hoje está servindo a Deus, porque Cristo não só transforma a pessoa na parte externa, mas transforma de dentro para fora. Por isso que nós temos que levar o Evangelho, por isso que não dá mais para nós negligenciarmos a minha e a sua tarefa, porque foi uma ordem de Jesus. Jesus não pediu para você fazer missões, Jesus mandou você fazer missões. Segundo ponto, por que é tão importante nós fazermos missões, está do versículo 27 ao 31. A Bíblia diz assim: saindo dali, versículo 27, isso mesmo. Saindo dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus o advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão admirada disse: Nunca vimos nada parecido em Israel. O segundo ponto que nós temos que entender, o porquê temos que fazer missões, é que Jesus nos devolve a visão. Jesus dá visão às pessoas. Agora aqui eu não estou falando de visão física. Eu estou falando de visão espiritual. Uma coisa que você não enxergava antes e depois de conhecer a Cristo, você passou a enxergar. O texto fala de mais duas pessoas, que eram 2 cegos, que estavam na beira do caminho pedindo esmolas. Cegos, também eram deixados de lado, também passavam necessidades, também estavam no fundo do poço e clamaram a Jesus: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmãos, todo deficiente físico naquela época, que não era de uma família nobre, acabaria certamente pedindo esmola. Porque aquilo também era um sinal de impureza para os judeus. Então todo deficiente físico, seja qual for, naquela época, que não fosse de uma família nobre que pudesse bancá-lo, porque a pessoa não poderia trabalhar pelas deficiências, ela acabaria certamente na beira do caminho pedindo esmolas. No caso desses 2 homens era a visão, eles não enxergavam. Mas eles, ouvindo o barulho da multidão que Jesus estava passando, se colocaram a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Agora eu falo para nós aqui, falando para nós. Será que nós não estamos cegos espiritualmente falando? Talvez você enxergue bem, igual eu, igual todos aqui, nós enxergamos, graças a Deus. Mas será que espiritualmente você não é mais cego do que esses 2 que estão aqui? Será que muitas vezes nós só estamos na igreja para fazer um número? Será que muitas vezes nós só estamos num hall de membros para fazer um número, mas espiritualmente nós já não enxergamos há muito tempo? Será que muitas vezes nós já perdemos a visão espiritual e não conseguimos mais enxergar um palmo à frente do nosso nariz? Quando foi a última vez que você fez o seu devocional, você leu a Bíblia, você orou? Qual foi a última vez que você teve um compromisso com Deus? Porque antes de nós sairmos para pregar o Evangelho, nós temos que enxergar o caminho que nós estamos andando. Então, para pregar visão para os outros, nós precisamos enxergar primeiro.
Muitas vezes nós vemos, como Jesus disse, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Talvez os trabalhadores são poucos, porque nem os trabalhadores estão enxergando mais. Porque infelizmente nós vivemos num mundo, não somente hoje, mas numa geração superficial. Tudo é superficial. Se você quer aprender sobre algo, dá uma procurada no Google e está tudo certo, você já aprendeu. Hoje já não se dá mais valor para a intimidade, para o estudo. Hoje não se perde mais tempo com isso, porque tudo é para já, tudo é instantâneo. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos cegos? Vir à igreja e ter intimidade com Deus são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Ser cristão é mais do que estar aqui. Domingo 9 da manhã, EBD, domingo 19 dos jovens às 7:30 da noite no sábado, na quinta-feira. Ser cristão é muito mais do que isso. Para pregarmos o evangelho, para nós termos o desejo de levar esse Cristo, que nós dizemos aqui que nós somos devotos dele, nós temos que viver como ele viveu. Nós temos que ansiar pela mudança, nós temos que ser diferentes. E muitas vezes, a pessoa que trabalha ou estuda com você nem sabe que você é crente. Tem alguma coisa errada. Só vai levar o evangelho de Jesus aqueles que realmente são discípulos dele. Não dá para viver um evangelho de brincadeira. Não dá para viver um evangelho mais ou menos. Não existe mais ou menos para Deus. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e de verdade. De verdade. Com tudo que você tem, com tudo que você é, com o melhor que você pode dar para Ele. São esses adoradores que Deus procura. E Jesus devolve a visão para esses homens. Você percebe que Jesus diz o quê para eles? Que seja feita conforme a fé que vocês têm. Olha só, que palavra importante. Senhor, eu preciso enxergar, tem misericórdia de nós. Jesus diz, tudo bem, então que seja feita conforme a fé que vocês têm. E eles voltaram a enxergar, por quê? Eles tinham fé. Você clama a Deus para ter visão novamente? Porque para você cumprir a sua tarefa e a sua obrigação de pregar o evangelho aí fora, você precisa enxergar primeiro. E é isso que Jesus espera de nós. Versículo 32 e 33, ele continua dizendo: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Outra coisa que nos mostra porque é importante nós levarmos esse Cristo para fora do templo e para fora, em todos os momentos, em todos os lugares em que estamos, é porque Jesus ele liberta das mãos do diabo. Jesus ele devolve o valor para nós. Jesus ele devolve a visão para nós e ele liberta das mãos do diabo. O texto não diz que esse mudo era de nascença. O texto não diz isso. O texto diz que quando o demônio possui o jovem, este ficou mudo, ficou calado. O menino é levado para Jesus e imediatamente o demônio sai. Provavelmente nós estamos falando de um jovem que talvez não tinha intimidade com Deus, que era um jovem pagão. Provavelmente seja esse o caso desse jovem que ficou endemoniado. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Que quanto mais nós vivemos longe de Deus, mais nós estamos vulneráveis aos ataques do diabo. Quanto mais longe você está de Deus, mais vulnerável você está ao ataque do diabo. John Piper certa vez diz: não diga que Deus está em silêncio quando a sua Bíblia está fechada. Quanto menos intimidade nós temos com Deus, mais nós estamos suscetíveis a cair. Por isso que a Bíblia nos compara como uma ovelha. Uma ovelha que não percebe o perigo e sai fora do aprisco e do rebanho e fica fácil para ser presa de um lobo. Irmão, vocês sabem que a ovelha é um animal extremamente ingênuo, né?
Ela é extremamente ingênua. E a ovelha, ela sempre procura grama verdinha para pastar. Sabe por quê? Porque a grama verdinha, ela tem substâncias que favorecem o crescimento da lã. Então, por isso que você nunca vai ver ovelha onde tem um pasto ruim, alimento ruim, a ovelha ficar muito tempo, porque ela sai. Porque ela procura pastos verdejantes. E muitas vezes, nesse de sair perto dos demais, ela acaba sendo devorada pelo lobo. Por isso que a Bíblia nos compara como ovelhas. Porque muitas vezes nós somos ingênuos. Nós não percebemos que nós estamos mais para lá do que para cá. Nós não percebemos muitas vezes aonde estamos errando. Muitas vezes nós só vamos nos dar conta da nossa situação quando nós já chegamos no fundo do poço. Mas Jesus novamente se mostra como um resolvedor de todas as situações. Isso nos mostra que não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Nós já falamos aqui de uma pessoa que sofria hemorragia há 12 anos. Nós já falamos de cegos de nascença. E cegos de nascença era algo que nunca aconteceu na história de um cego, que nasceu cego, enxergar. Nós já falamos aqui agora de um endemoniado, ou seja, não existem impossibilidades para Cristo. Em nenhuma esfera, em nenhum problema é impossível para que Cristo coloque a mão e resolva. A grande questão é que vocês repararam que todos esses casos, eles se aproximaram de Jesus? Todos esses casos, eles estiveram perto de Jesus, eles foram levados até o Mestre. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós estamos longe e nós queremos ter intimidade, sendo que nós estamos longe. E como nós chegamos perto de Cristo? Como nós temos intimidade com Ele? Irmãos, crer que Deus existe apenas não muda em nada a sua vida e nem a minha. Paulo certa vez disse para alguns que se gloriavam de ser judeus: vocês creem que existe um só Deus? Até o diabo crê e treme. Crer que Deus existe, crer que Jesus morreu numa cruz, isso é um fato histórico, isso não muda a minha vida nem a sua. Agora, crer que Ele é meu único e suficiente Salvador, e que sem Ele eu irei para o castigo merecido do inferno, isso muda completamente a minha vida. Porque todos nós somos merecedores da condenação. Eu, você e todos os habitantes dessa terra. Mas pela misericórdia de Deus, nós fomos restaurados por Cristo na cruz do Calvário. Então não existe impossibilidades para Deus. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Essa história que existe o mal e o bem, o diabo e Jesus numa luta, isso é balela, não existe. O diabo já foi vencido há muito tempo atrás. Não existe essa situação, um anjinho aqui, o outro ali, já viram aquela, principalmente em desenho? Não existe isso. Existe muitas vezes pessoas colocando a culpa no diabo, sendo que não querem sequer ter intimidade com Deus. E é fácil sempre colocar a culpa nele. Isso se chama transferir a sua e a minha responsabilidade. Sempre é por causa do temperamento. Eu sou colérico. Eu sou... qual outra aí? Tem 4, né? Como é? Sanguíneo, fleumático e melancólico. Ah, eu explodi porque eu sou colérico. É pecado do mesmo jeito. Ah, eu não agi porque eu sou sei lá o quê. O problema é seu, é pecado do mesmo jeito. E muitas pessoas, elas estão se apoiando nisso para não terem transformação de vida. Pessoas estão colocando a sua responsabilidade até no diabo, que não tem nada a ver com isso, para se sentirem melhor. Ah, é o diabo, né? Então eu estou tranquilo. Não está tranquilo porque Deus conhece o seu e o meu coração. Todas essas pessoas que tiveram os seus milagres, elas se aproximaram de Jesus. E se você não se aproxima dele, ele vai te cobrar. Não adianta colocar no diabo ou na sua personalidade, sei lá o que for. O porquê que temos que levar o evangelho para fora? Versículo 23 ao 26, eu vou voltar um pouco porque eu mudei um pouco a ordem dos acontecimentos. Versículo 23 ao 26 diz assim: quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, o tal do Jairo, e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou.
A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. O fato mais importante que nós temos que levar Jesus para as pessoas é porque Ele é o único que dá vida. Ele é o único que pode trazer a vida. O texto nos diz que depois de tanto milagre que Jesus fez, em pouco espaço de tempo, um combo de milagres, Jesus chega aí na casa do Jairo, o tal do dirigente da sinagoga, que disse lá no início da história, olha, a minha filha morreu. Eu preciso que o Senhor venha colocar as mãos sobre ela, porque ela morreu. Jesus chega então na casa do Jairo, e já estavam até fazendo a cerimônia do funeral da menina, porque os flautistas já estavam lá. Já estavam até fazendo o funeral da menina. Jesus então olha para os flautistas e para todo e disse, saiam, a menina não morreu, ela apenas dorme. Começaram a rir dele. Jesus apenas pegou a menina pela mão e a levantou. Isso nos mostra que para o que o mundo, quando o mundo olha e diz que não tem mais jeito, porque já estavam até fazendo o funeral da menina, Jesus ele olha diferente do que o mundo olha. Jesus ele não olha para você como o mundo aí fora olha, ele olha diferente. Para Jesus não existe nada impossível. Jesus é aquele que pegou cada um de nós pela mão, assim como essa menina, e transformou a nossa vida, nos trouxe de volta à vida. Esse milagre, ele representa exatamente a salvação que cada um de nós temos. Exatamente o que Cristo fez com cada um de nós. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em transgressões e em pecados. Mortos aqui não significa que nós éramos inconscientes quando pecávamos, mas morto no sentido de eu não poder fazer nada para dar vida a mim mesmo. Morto significa que eu não posso mudar a situação, porque eu estou morto. Sei que estou morto, sei da minha consciência, mas estou morto. Exatamente o que Cristo fez com essa menina. E se assim não fosse, nós estaríamos até hoje deitados. Ele levantou cada um de nós da sepultura. Ele levantou cada um de nós de forma imerecida, porque nós não merecíamos. Jamais. Não há nada que você possa fazer para ficar com uma pontuação legal, para que Deus fale, olha, pelo menos esse daí mereceu alguma coisinha. Não. Nada. Nós não somos melhor do que qualquer outra pessoa aí fora. Nós não estamos acima do que qualquer outra pessoa aí fora. Nós estamos aqui pela misericórdia dele. Todos nós éramos como essa menina. E a iniciativa de levantar pela mão foi de quem? Quem entrou lá e pegou a menina pela mão? E foi assim que ele fez com cada um de nós. Ele veio até nós. Por isso que o cristianismo ele é diferente das outras religiões, que as pessoas buscam um Deus que sequer existe. O cristianismo mostra que Deus veio buscar o homem e pisou na terra. Certa vez Billy Graham disse que o acontecimento mais incrível de todos os tempos não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. E ele veio para nos buscar. Hoje de manhã eu disse essa frase e repito, Cristo não morreu para possibilitar a salvação de ninguém. Ele morreu para garantir a salvação do seu povo. Ele garante a nossa salvação. É segurança que estamos falando. De um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E como a Bíblia diz, tem o seu povo na palma de sua mão e ninguém pode arrebatá-la. Para Cristo, o principal milagre que precisamos é receber a salvação. Ele fez um cego enxergar, não fez? Ele fez uma moça de 12 anos com hemorragia ser curada. Fez. Ele levantou uma menina dos mortos. Fez porque Ele é Deus e pode fazer qualquer coisa. Mas a principal coisa que Cristo quer fazer na sua e na minha vida é nos salvar. O principal milagre que Cristo tem para fazer na vida de qualquer pessoa não é dar condições financeiras ou fazer milagres visíveis para as pessoas verem. Não, o maior milagre é a salvação de suas almas, porque o tempo se aproxima. Quer você ou não queira, o tempo se aproxima. E daí eu me lembro de uma pergunta muito importante que um tal de Pilatos fez. O que farei eu de Jesus chamado Cristo? Todos nós, uma hora ou outra na nossa vida, teremos que decidir o que vamos fazer do Jesus chamado Cristo. Pilatos lavou a mão, como se ele não tivesse nada
para decidir. Ele fez como muitos cristãos fazem hoje. Lavo minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. Não existe neutralidade para Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não tem um meio termo. Não tem um local celestial que as pessoas que foram medianas nessa terra vão frequentar. Não tem. Não tem um local. Ou é glória eterna, ou é sofrimento eterno. E isso nós jamais podemos esquecer. Jesus disse que ele viria como um ladrão na noite. Como um raio que cruza o céu, assim seria a volta dele. E muitos estão pagando para ver. Mas ele avisa, ele disse que a sua volta seria como nos dias de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento, bebiam, faziam o que queriam. Até que então o anjo fechou a porta da arca e todos morreram na grande inundação. Por isso que não dá para ser meio cristão. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos. E muitas vezes estamos perdendo o nosso tempo aqui. Ou temos compromisso com Deus, ou nós não temos compromisso com Deus. Não existe neutralidade. Versículo 35 ao 38, para nós caminharmos para o final, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. O texto continua dizendo que Jesus continuou a sua caminhada, ele passava por povoados e cidades, e teve compaixão daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam desorientadas, como ovelhas sem pastor. O que seria uma ovelha sem pastor? Uma ovelha que não tem alguém ali com um cajado para guiar o caminho que deve seguir. Estavam desorientadas, dispersas, cada um olhando para um lado. Então Jesus disse que o campo é grande para trabalhar. O cristão que fala que não tem oportunidades de trabalhar para Deus, segundo a Bíblia, está mentindo. Sempre teremos oportunidade. Eu não digo trabalho, agora não estou dizendo no âmbito de igreja, irmãos. Eu estou dizendo trabalhar para Deus em todos os momentos da sua vida, onde quer que você esteja. E Jesus disse que o trabalho é grande, tem muita coisa para fazer. Mas infelizmente, os trabalhadores são poucos. E os trabalhadores só vão aumentar de número se a igreja de hoje pegar esse papel que é dela e exercer com maestria e com dedicação. Essa é a nossa missão. Nós somos os trabalhadores. Nós somos os trabalhadores. Os discípulos já passaram o tempo deles. Paulo já passou o seu tempo. Agora é o tempo de cada um de nós. E Cristo vai cobrar de cada um de nós que não está desempenhando aquilo que era para desempenhar. Porque ser cristão também não tem só o bônus, tem o ônus da cobrança. Como você tem realizado o seu trabalho? Pare para pensar na sua vida e você tem desempenhado o seu papel de cristão? Você tem feito o seu papel com o melhor que você tem. Não importa se você está evangelizando uma pessoa ou 1000 pessoas. Eu não estou dizendo em quantidade. Deus não olha para a quantidade. Ele olha para o seu coração. Você está fazendo o melhor que você pode? Essa é a pergunta. Você tem dado o seu melhor para Deus ou você tem colocado o seu melhor em outras coisas, estudo, trabalho, o que quer que seja? Você tem dado o seu melhor para Ele? Você tem sido um trabalhador fiel, com erros, com pecados? Isso jamais iremos parar de pecar, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que mesmo caindo, nós levantamos e continuamos nessa seara. Nós continuamos a pregar o Evangelho. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que Jesus nós estamos levando para as pessoas? Infelizmente nós estamos vendo um Jesus sendo levado para as pessoas que não é o Jesus da Bíblia, prometendo mundos e fundos aqui nessa terra, quando Jesus não prometeu nada para nós aqui. Ele prometeu que Ele estaria conosco até o final dos tempos. Agora o que vai acontecer na caminhada, veremos. E muitas pessoas estão pregando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E se as pessoas crerem no Jesus que não é o Jesus da Bíblia, não há salvação. Porque só há um Cristo, só há um Evangelho, só há um caminho. Amém?
Vamos orar? Senhor, o Senhor mesmo disse nessa passagem que nós temos que pedir a Deus, o dono da seara, que mande trabalhadores para a tua obra. E hoje, Pai, através dessa palavra, eu peço que o Senhor esteja tocando nos corações das pessoas que aqui estão, ou as que estão nos assistindo online, que pensaram agora e refletiram que, de fato, não estão dando o melhor que podem para o Senhor. O Senhor não espera nenhum crente meia boca. O Senhor espera o melhor de nós. O Senhor procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Faz hoje aqui pessoas trabalhadoras na tua obra. Pessoas que amanhã entrarão no seu trabalho e poderão levar Jesus para as pessoas. Porque no ambiente onde nós vivemos, nós encontramos pessoas como os personagens desse texto. Então que o Senhor nos use como ferramenta e como instrumento para levar a tua obra para toda Jerusalém, que é onde estamos. Judéia, Samaria e confins da terra também, mas agora eu gostaria que o Senhor tocasse no coração dessas pessoas, para que a nossa Jerusalém, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa escola, ouvisse falar do Senhor, que transforma, que devolve a visão, que nos devolve o valor e que nos dá vida. Muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse culto, e que o Senhor esteja tocando no coração de cada um. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.